amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Cinema de Nosferatu. Olá, amigos e amigas do nosso canal de filmes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olha só, hoje o assunto é Pet Sematary, Cemitério Maldito, um filme dirigido pela Mary Lambert em 1989, escrito e roteirizado pelo próprio Stephen King. Ou seja, tudo que está no filme foi o próprio autor do livro e do roteiro que colocou lá. Eu tenho algumas edições do Pet Sematary aqui na coleção. Eu tenho esse Blu-ray aqui americano, que ele tem um efeito lenticular, ele tem uma luva lenticular, não sei se vai dar para vocês verem aí, né? E esse Blu-ray americano, ele tem áudio dublado em português e legendas em português. Já o nosso DVD nacional, que deveria vir o dublado em português, não tem dublagem em português, só tem legendas em português. Vai entender, né? A trilha sonora é da banda Ramones e não dá para ficar melhor que isso. O filme é excelente já na sua concepção, mas eu vou falar um pouco mais sobre Pet Sematary de 1989 para vocês. Para muitas famílias, mudar de casa significa recomeçar, mas para os Creed pode estar começando o fim. É que Louis e Rachel Creed e seus 2 filhos pequenos se mudaram próximo a um lugar que as crianças construíram com desilusões, o cemitério de animais de estimação. Trata-se de um pedaço de terra que oculta um misterioso cemitério indígena com poderes de ressurreição. O mestre do terror Stephen King leva todos ao inferno, mas os Creed não têm passagem de volta. O guia turístico é o gentil Judd, vizinho simpático que conhece os segredos da vida, mas que já viu o suficiente para acreditar firmemente que às vezes a morte é bem melhor. O livro O Cemitério, do Stephen King, foi escrito em 1983. Depois ele foi convidado a fazer o roteiro do próprio livro para essa adaptação do filme de 89. Mas deixa eu contar uma história antes para vocês. O primeiro livro que Stephen King fez foi em 1974 e foi o Carrie, a Estranha. E ele ganhou muito dinheiro com esse livro. E ele pegou o dinheiro e comprou uma mansão. Só que essa mansão era perto de uma rodovia muito perigosa, que passava aqueles caminhões de carga, e aconteciam muitos acidentes ali. E foi daí que ele tirou a história do Cemitério Maldito, que é uma família que se muda para uma mansão, é uma família que tem 2 filhos pequenos, e há sempre o perigo de um dos filhos, ou o gato de estimação da família, no caso, querer atravessar a rodovia e ser atropelado. Então, no Cemitério Maldito 1, acontece isso. Acontece de um gato, que é do menininho, né, do caçula da família. Esse gato ele é atropelado. E o pai acha que o menino ainda não sabe lidar com a morte, né? Como lidar com a morte, com as pessoas que a gente ama, ou com os animais que a gente ama, né? Então o pai acha que o menino ainda não sabe lidar com isso. E aí o vizinho fala para ele de um segredo, que tem um cemitério que é só de animais de estimação, que logo no começo do filme ele apresenta para todos da família, né? Mas se você enterrar ali, beleza, sem problema. Mas se você subir a colina, que é uma colina muito íngreme, lá em cima a terra é mais dura. E lá em cima tem um cemitério indígena,
que tem poderes de ressurreição. Então, se você enterrar o gato lá, o gato volta, mas o gato volta diferente. Já Cemitério Maldito 2, de 1992, não conta mais com a ajuda do Stephen King, mas a diretora Mary Lambert está de volta. Em 2019, nós tivemos a refilmagem, o remake Cemitério Maldito. Aqui em mãos eu tenho um steelbook, provavelmente da América do Sul, que tem opções de legenda e de áudio em português do Brasil. Sobre o filme, a refilmagem, ele mantém algumas semelhanças com o original, afinal é um remake, mas ele contém algumas diferenças também. Por exemplo, tudo que eu não contei sobre o menino, tá legal? Não contei nada para vocês. Aqui acontece com a menina, essa é uma diferença. Outra diferença é que o Stephen King, que escreveu o livro, ele escreveu o livro em 83, depois ele foi convidado para escrever o roteiro em 89 para fazer o filme, ele não tem participação nenhuma nesse aqui. Ele só participa do primeiro. Uma curiosidade, o nome Pet Sematary está escrito errado, né? A parte do Cemetery está escrito errado no livro, está escrito errado no filme, está escrito errado na música do Ramones. Mas esse errado não é errado, foi proposital. Provavelmente para retratar que quem fez lá os cemitérios não tinha o domínio total da língua inglesa. Pode ser as crianças ou pode ser os índios. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado da dica de hoje e valeu!